Imagine acordar no meio da noite e ver uma boneca no canto do quarto, mas ela não está onde você a deixou. Já ouviu falar na lenda da boneca da Xuxa? Prepare-se para descobrir uma das histórias mais assustadoras dos anos 80 e 90 aqui do Brasil. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma lenda urbana que marcou gerações, causando medo e curiosidade ao mesmo tempo. É a famosa história da boneca da Xuxa, um brinquedo que prometia ser inofensivo, mas que acabou ganhando uma conquista sombria, em um período onde muitas lendas urbanas surgiram e aterrorizavam crianças e adultos. E a boneca da Xuxa é uma das mais emblemáticas. Antes de começarmos, se você curte lendas urbanas, histórias misteriosas e mistérios não resolvidos, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Dito isso, vamos para o vídeo. A década de 80 e 90 foi marcada por brinquedos icônicos, e um dos mais populares entre as crianças brasileiras foi a boneca da Xuxa. Inspirada na famosa apresentadora e rainha dos baixinhos, a boneca era vendida como uma companheira divertida, que falava frases e tinha uma aparência cativante. Xuxa era uma grande influência para as crianças na época, e seus produtos, incluindo a boneca, eram praticamente garantia de sucesso. No entanto, o que começou como um presente inocente logo se tornou uma parte de uma das maiores lendas urbanas brasileiras. Vários relatos surgiram ao longo dos anos. Algumas pessoas afirmaram que ouviram a boneca sussurrar frases assustadoras. Outras diziam que, depois de os pais comprarem a boneca, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer em suas casas, como objetos caindo sozinhos ou luzes piscando sem motivo aparente. Uma história famosa é de uma família que encontrou a boneca em um local diferente da casa, mas sem ninguém tê-la movido. Para alguns, a boneca até mudou de expressão facial, mostrando um semblante assustador e diferente do que deveria ter. Diversos fatores foram desenvolvidos para que essa lenda se espalhasse. Primeiro, havia o aspecto visual da boneca, para que alguns era considerado levemente perturbador, com olhos grandes e uma expressão fixa. Segundo, o contexto da época era um tanto misto. Circulavam várias lendas sobre brinquedos assombrados e amaldiçoados, como a famosa história do boneco Fofão. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui falando sobre ele. Outro fator é o próprio carisma de Xuxa. Como ela era uma figura de grande influência entre as crianças, a ideia de que sua boneca poderia ter algo sobrenatural ganhou força. Afinal, se Xuxa era praticamente uma divindade para os pequenos, era fácil imaginar que sua boneca poderia ter um poder especial, fosse ele benigno ou maligno. Uma das histórias mais assustadoras foi a de uma criança que conversava com a boneca e até ouviu conselhos dela. De acordo com os relatos, a boneca teria pedido que a criança se isolasse ou até mesmo fizesse algo contra outras pessoas. Embora esses detalhes variem entre versões contadas, os pais, alarmados com o comportamento da filha, acabaram jogando a boneca fora, e dizem que foi nesse exato momento que os acontecimentos estranhos cessaram. Outro relato falou sobre uma boneca que teria atacado uma criança durante a noite, como se estivesse tentando estrangulá-la. Apesar desses casos não terem sido experimentados documentalmente, a divulgação das histórias aumentou o medo e reforçou a lenda. Alguns dizem que o medo em torno da boneca pode ser explicado pela chamada pareidolia, uma aparência psicológica que faz com que o cérebro humano identifique rostos e expressões em objetos inanimados, como o exemplo das bonecas também. Outros afirmam que a lenda se popularizou por causa de uma combinação de medo e fantasia, comum entre as crianças. No entanto, apesar das explicações racionais, a boneca da Xuxa ficou marcada na memória de muita gente. Em 2013, em um programa de TV, Xuxa comentou sobre a lenda, afirmando que nunca entendia bem por que as pessoas tinham medo da sua boneca. Para ela, tudo passava de apenas um boato. No entanto, para muitos que cresceram ouvindo essas histórias, a imagem da boneca continua trazendo um certo arrepio. Eu fico com um pouco de pena das pessoas que acreditam nisso, porque é meio que assinar embaixo que as pessoas são burras, né? Falar, a Xuxa teve um pacto com o diabo, pelo amor de Deus. A boneca, como é que podem inventar uma história dessas? Um disco ao contrário, né? Essas coisas todas. Qualquer disco que você coloca ao contrário fica esquisito e você pode tentar botar qualquer coisa que a tua imaginação mande. Eu que acabo respondendo para as pessoas porque eu fico com pena das pessoas que acreditam nisso, entendeu? Não chega nem a ser engraçado, chega a ser triste, né? Eu vi que alguém pode acreditar nisso. A lenda da boneca da Xuxa é um dos exemplos mais marcantes de como a imaginação coletiva pode transformar um brinquedo comum em um objeto de medo e mistério. Seja real ou não, a história é uma prova de como as lendas urbanas alcançam todas as gerações, fazendo com que uma boneca de plástico seja capaz de gerar temor e curiosidade até hoje. Curtiu essa história? Então deixa o seu like e comenta o que você achou sobre essa lenda da boneca da Xuxa. Também compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que gosta de uma lenda urbana. Até o próximo vídeo. Fui.